se o Lula. Porque veja, tem a categoria das coisas erradas e tem a categoria das coisas que nem erradas são, por absurdas que são. O Lula sabe se ele ficou irritado. E aí eu acho que no terceiro mandato, será que o Lula não sabe que o ministro da Justiça não tem como interromper uma ação da Polícia Federal? Será que o Lula não sabe ainda a essa altura que o ministro da Defesa, o ministro da Justiça é avisado de operação da Polícia Federal quando ela já foi deslanchada? Porque é assim que funciona. O que eu estou passando aqui é informação. Funciona assim: o diretor-geral da Polícia Federal, que também ele não pode interromper a operação, que os delegados têm autonomia, ele liga e diz: ministro, tem uma operação da Polícia Federal agora que tá. E o ministro não pode fazer nada. Por que é que o Lula ia ficar chateado com isso? Como não foi o Lula que disse para os repórteres, isso está claro que não foi, alguém disse para os repórteres que o Lula estaria chateado. Devem ser políticos ainda da era analógica, que entenderam tudo errado, então, inclusive o efeito na opinião pública. Eu vi outra coisa. A minha leitura foi completamente outra. Até que eu fiz com a dona patroa aqui. Eu disse: olha só, que coincidência feliz. Enquanto o Lula está lançando o PAC, está lá com 20 governadores, falando de investimentos da ordem de 1,6 trilhão, falando de obras. Aquele que pretende ser o seu opositor está submetido a esse vexame da operação da Polícia Federal, que desmonta qualquer defesa de que ele não teria se envolvido com essa tramóia das joias e tal. Eu não sei, e insisto, eu não estou colocando em dúvida que os jornalistas tenham ouvido isso. Agora, acho que tem gente que está superinterpretando o presidente. Por que é que o presidente. Vem cá, o Lula realmente acredita que uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo pode ser adiada, obstada pelo ministro da Justiça? Que, se eu fizesse, estaria cometendo um crime? Porque estaria cometendo um crime. Se falasse, não, vamos esperar para amanhã. Oh, mas não se noticiou o suficiente o PAC. Primeiro que se noticiou. Já foi o tempo. Olha aqui. Se tem algum político falando isso, pelo amor de Deus, entrem na era digital. Houve um tempo que não tinha isso aqui que a gente está fazendo, Fabíola. Não tinha. Não tinha. As evidências de intimidade entre eles e de que houve pagamentos são claras, inclusive de gente do gabinete dela transferindo dinheiro para ele. Ela diz: não, foi uma ajuda de custo. Ela levou o Delgatti para falar com o patriota Valdemar Costa Neto, que, aliás, acho que deveria ser investigado. Levou o Delgatti para falar com o Jair Bolsonaro. Parece pouco provável que o Delgatti tenha tomado ele a iniciativa de invadir o site do Conselho Nacional de Justiça para enfiar lá um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, mandado de prisão esse que e nós lembramos, né, o êxtase em que os golpistas caíram, né, os êxtases gozosos. Alexandre foi preso e aquela gente gritava e babava, e rosnava e fuçava, né, de felicidade. É, tudo leva um pouco jeito e tem a cara da Carla Zambelli, mas aí, quer dizer, há a investigar. Ela tem um bom advogado, Bialski, que eu mando um abraço, conheço, nós temos o mesmo barbeiro. Você nem tem cabelo e tem barbeiro? Pois é, a vida é assim. É, tem um bom advogado, mas ela está, me parece, bastante encrencada nesse caso, porque ela resolveu contratar os serviços do Delgatti. E havia ali uma certa
uma certa tentativa de esperteza política. Como Delgatti foi o cara da Vaza Jato, né, que forneceu os dados daquilo que se chamou Vaza Jato, então, assim, vamos usar contra eles aquilo que eles próprios usaram, né? Se eles gostavam do Delgatti, então tome Delgatti. Não, o problema é o seguinte: embora alguns colunistas desocupados, né, gente já beirando a aposentadoria moral, tenha levantado a hipótese de que a Vaza Jato, de que a turma, que o Intercept, não sei o quê, deu dinheiro para o Delgatti, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Os veículos que participaram do consórcio sabem que isso não aconteceu. Todo mundo sabe como é que aquelas reportagens foram feitas. Era um volume, eu participei, era um volume formidável de dados. Dava uma trabalheira louca fazer aquilo. Cada reportagem, assim, eram dias ali cavocando, buscando, tentando entender a natureza daquelas conversas. Não tinha nada mastigado ali, né? Então não houve pagamento, coisa nenhuma, e todo mundo sabe. Agora, parece que a Carla resolveu dar uma desperta, né? Vamos aí, vamos usar então. E aí se fabricaram essas coisas, né? Foi impossível invadir urna, porque não era possível mesmo, né? Aí resolvendo fazer aquela coisa. Dados os indícios aí, é difícil crer que Delgatti tenha feito esse troço sozinho. E tenha feito sem, inclusive, um aporte financeiro. Agora, vamos ver o que ele vai dizer. Mais grave. Agora, o Lula acertou. O Múcio está falando isso porque, quando viram que a situação realmente tinha ficado muito grave, o Múcio defendeu a GLO. E o Lula foi contra. Né? Sabe-se disso. E aí há uma apuração da imprensa, que é um pouco misógina nesse caso, em relação à Janja. Aliás, a misoginia da imprensa, e aqui, meninas, eu vou dizer, inclusive de mulheres e às vezes especialmente de mulheres. Em relação à Janja, às vezes chega a ser asquerosa. Né? Onde já se vê essa mulher que se mete em tudo? Tem um pouco isso, a Janja se mete em tudo. Né? Ela deveria ficar calada, ela deveria ficar de boca fechada, a Janja que atrapalha o Lula, e aí criou-se aquela máxima de que a Janja que não quis a GLO. Alguém acha mesmo, alguém acha mesmo, mulher, homem ou que seja, que o Lula, presidente pela terceira vez, enfrentando o que enfrentou, depois de tudo, dependeria de uma opinião familiar, de homem ou de mulher, não importa, para decidir fazer operação ou não da lei da ordem? Será que foi a Janja que decidiu isso? Porque depois teve aí o negócio, né? Parece que a Janja não gosta muito dos militares. O que é? Daqui a pouco nós vamos convidar o Múrcio para fazer coluna de fofoca em algumas páginas por aí. Qual?